As novas gerações, elas têm uma novidade, elas foram criadas nas grandes metrópoles, especialmente longe dos pais e dos avós. Uma das coisas que mais faz mal hoje para as gerações que estão entrando no mercado de trabalho é o distanciamento da família na sua convivência. Pode parecer estranho, mas avô e avó, tio e tia, sempre foram decisivos. Porque, por exemplo, na casa da avó podia tudo menos o que ela proibia. Parece contraditório, mas é verdade. Podia tudo menos o que ela proibia. E ela proibia. Ela dizia, isso pode, isso você não vai fazer. Havia uma certa noção de autoridade que não colidia, tal como colidia com os pais, porque estavam ali no dia a dia. Pedro Mandelli e eu lançamos um livro em 2011 chamado Vida e Carreira, um equilíbrio possível, em que a gente fala das novas gerações e ele diz uma coisa que é muito importante. Ele diz, os jovens hoje das novas gerações chegam na empresa mal educados. Ele não chega mal escolarizado, ele chega mal educado. Ele não tem noção de hierarquia, não tem paciência para processo e não tem muita persistência em relação a algumas coisas. Não é uma vítima, dele mesmo. Não é uma responsabilidade que ele tenha. Mas ele veio de uma sociedade em que houve um distanciamento entre os adultos e os jovens, entre os pais e os filhos, pelo horário de trabalho, pela distância nas grandes cidades. Portanto, esse jovem chega com dificuldade para ser educado nas relações. E aí eu estou falando de boa educação mesmo, não estou falando de escolarização. A empresa está tendo, diz o Mandelli com toda razão, está tendo que educar os que chegam. Educar significa ensinar para ele noções de hierarquia e para ele entender que a autoridade não é autoritarismo. Entender, e isso digo eu sempre, que desejo não é direito. Não é só porque eu quero que eu tenho direito. Que existe a necessidade de se compor um tempo de paciência, que é preciso ter paciência. Paciência não é lerdeza. Paciência é a capacidade de deixar maturar alguns processos. Por isso, sim, as novas gerações, os que têm menos de 30 anos de idade, eles são nativos digitais. E, portanto, eles estão habituados a um mundo em que faz parte do cotidiano dele a mobilidade, a instantaneidade, a simultaneidade e a velocidade. Isso significa que a regra básica é tudo agora, já ao mesmo tempo, junto. Isso dá para uma empresa uma grande vantagem. Esses grupos novos têm senso de urgência, têm habilidade com uma série de plataformas digitais, mas ele não tem algumas coisas que os mais idosos têm: paciência, persistência e resistência. Só tem uma alternativa: juntar as gerações. Não é um choque intergeracional. Ele pode ser um choque se a empresa for tola. Mas um gestor de pessoas é aquele que, em vez de produzir o choque intergeracional, ele produz a junção intergeracional. E faz com que as competências distintas, que elas sejam concertadas. De novo, concertado com C. Um concerto das diversidades. Você quer coisa mais bonita do que uma orquestra em que um violino é concertado com um instrumento de percussão, em que um baixo tuba vai junto com um fagote ou um oboé, e isso produz harmonia? Essa é a tarefa. Novas gerações são muito bem-vindas e precisam sê-lo. Elas têm suas características que têm que ser entendidas e, se discordantes, modificadas. Mas eles não chegam, os jovens, sem nada saber. Eles têm imensas habilidades, têm várias capacidades, e se nós, mais idosos, formos capazes de fazer essa junção, esse mutirão, de competências, ninguém perde.